E aí, paz, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Operação Resgate. Que é isso? É o texto de Tiago 5, de 19, 20. Tiago 5, de 19, 20, ele diz assim, ó. Irmãos, se alguém dentre vós se desviou da verdade, se alguém o converter, só baixar a música um pouquinho aqui. Nós continuamos no Tiago. Vamos repetir. Se alguém dentre vós se desviou da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará, olha só, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Essa é a operação resgate. É o final da carta de Tiago. Ele termina sua carta de forma abrupta. Não há saudações finais, ele termina com um chamado de emergência, digamos assim. A igreja não é um clube de perfeitos, é um hospital de guerra, como eu digo sempre. O resgate do irmão super espiritual, né, Tiago diz que se alguém se desviar, devemos ir atrás. Mas tem gente que vai atrás com tanta unção que acaba até assustando o desviado, né? Estou me lembrando de uma história de um irmão que viu um jovem da igreja sentado num bar tomando um suco. Olha só, tomando um suco. Mas cabisbaixo, tal. O irmãozão não teve dúvidas. Em vez de sentar e ouvir, ele resolveu fazer uma intervenção profética. Ele entrou no lugar, colocou a mão na cabeça do rapaz e gritou: sai desse corpo que não te pertence. O susto foi tão grande que o rapaz entornou o suco na calça, derrubou tudo, deu um pulo da cadeira e saiu correndo. Achando que era um assalto ou um surto. Sabe o que era? O rapaz estava ali apenas esperando o ônibus, triste, porque tinha acabado de ser demitido. Às vezes a gente quer converter o outro com um raio laser de julgamento, né? Quando o que ele precisa mesmo é um café e um ombro. Para resgatar alguém, sabe? Você não precisa de um megafone. Você precisa de um par de ouvidos e um coração que não se escandaliza. Eu me lembro de um fato que aconteceu comigo numa das paróquias que eu trabalhei. A mulher chegou lá e falou assim: padre, preciso falar com o senhor. E ela ficou falando. Eu ia responder: não, padre, só uma coisinha. Falando. Ela falou 58 minutos. Contado no relógio, 58 minutos. Eu não abri a boca. Depois de 58 minutos, ela disse assim: deu uma respirada fundo. Padre, o senhor não sabe o quanto o senhor me ajudou. Eu não tinha feito nada, não tinha falado nada. Ela precisava de alguém apenas para, sabe, ouvir. Por isso que nós somos chamados por Tiago para ser os bombeiros, digamos assim, espirituais. Você é um bombeiro espiritual? Tiago está fechando a carta. Ele não termina com um tchau. Ele termina com um chamado às armas. Porque a igreja, sabe, não é um museu de santos. É um hospital de campanha, como eu disse. E em hospitais, às vezes, os pacientes tentam fugir do soro. Então, se algum de vós desviar, Tiago fala, hoje ninguém acorda e diz: hoje eu vou abandonar minha fé e arruinar minha vida. O desvio é como um barco sem âncora, né? É lento, silencioso, é movido pela correnteza. Tiago diz: algum de vós. E isso significa que cristãos desviam. O banco da igreja não é uma vacina contra a apostasia. E se alguém o converter, ele fala. Geralmente, quando alguém se desvia, a igreja faz aquele fuxico santo, não é verdade? Irmã, você viu fulano? Misericórdia, ele está nas trevas. Tiago não diz se alguém se desviar, faça um grupo de WhatsApp para fofocar, né?
ele diz: converta. E como trazer alguém de volta? Não é com uma marreta bíblica na cabeça, mas é com amor de verdade. Tiago fala: você vai salvar uma alma da morte. Sabe, o erro tem consequências. Pecado não é um erro de percurso. É um caminho para a morte, seja ela espiritual, emocional, física. O amor que resgata não passa o pano, mas cobre. E cobrir não é esconder, é tratar a ferida para que ela não fique exposta à infecção. A parábola da ovelha perdida, por exemplo. Mas sob a ótica da ovelha que ficou no aprisco e teve que ir buscar a amiga. Quem é seu alguém? Quem sumiu do seu lado no banco da igreja? Quem não atende mais às suas chamadas? Deus é o maior resgatador. Ele nos buscou primeiro. Aí tem o perigo do desvio, né? A palavra grega para não significa vagar sem rumo. Ninguém se desvia de uma vez. É um processo de deriva espiritual. O desvio começa no coração, passa pela rotina, termina na ausência. Tiago fala: se algum de vós... Tiago está falando com a igreja. O banco da igreja não é uma blindagem contra a queda. É onde começam as pequenas rachaduras da nossa fé. É ali que começa a falta de oração. São pequenos compromissos morais, isolamento. E o dever de resgatar, sabe, a palavra grega epistefro, fazer votar, resgatar, não é fofocar. Tiago não disse: se alguém se desviar, crie um grupo, né? De fofoca santa, como eu já falei. Ele diz: convertam. E a responsabilidade é sua. Não é uma tarefa exclusiva do padre, do pastor ou dos diáconos. É tarefa de quem percebeu a ausência primeiro. Como Cristo resgatou Pedro. Como é que foi? Não foi com sermão de culpa. Foi com café da manhã na praia, né? Não foi isso? E uma pergunta: tu me amas? Assim Jesus resgatou Pedro. O pecado não é brincadeira. Ele mata sonhos, mata famílias e mata a comunhão com Deus. E a palavra grega kalupto, que é cobrir. Até eu vou contar uma história para vocês. Certa vez um pescador, um barco, uma costa muito perigosa, um barco naufragou e um pescador local, vendo a tragédia, pegou seu pequeno barco e foi em direção aos gritos. Ele conseguiu puxar o homem que estava quase afundando. O homem estava coberto de óleo, ferido, tremendo de frio. Quando chegaram à margem, o pescador não o deixou ali no chão. Ele tirou seu próprio casaco e o cobriu. As pessoas em volta começaram a apontar: olha como ele está sujo, olha o cheiro de óleo. Ele deve ter feito algo errado para estar naquele navio. O pescador olhou para a multidão e disse: eu não vejo o óleo, eu só vejo que ele está respirando. O meu casaco não é para esconder a sujeira dele, é para manter o calor que resta nele, até que ele tenha forças para poder se lavar. E é isso que Tiago quer dizer com cobrir uma multidão de pecados. Quando resgatamos o irmão que se desviou, o nosso amor deve ser o casaco que protege a alma dele do frio do julgamento. Não ficar julgando, mas protegê-lo, até que a graça de Deus o limpe por completo. O foco não é pecado que ele cometeu, mas a vida que foi preservada. E isso a gente corre muito risco. Tá vendo aquele casamento lá? O cara largou, a mulher largou dele por causa disso. Não, isso não importa. O que importa é acolher. Acolher e dizer: não, nós estamos com você, nós vamos te ajudar. Cobrir o pecado, então, não é ser cúmplice, é proteger a dignidade do caído, enquanto ele se recupera na graça. Ora, Tiago 5, 19 a 20 é um texto curto, mas com uma profundidade explosiva. Ele fala sobre o resgate. É o dever da casa, ele fala. É o final de Tiago. É o dever de cada um de nós, resgatar.
Então o que você tem feito? Aproveita essa quaresma agora. Um abraço para Michele. Michele, olha lá no recado do grupo que sábado tem missa. O nosso dever é resgatar e não julgar. Tem muitos irmãos que eu conheço, em Espírito Santo do Pinhal, por exemplo, que saíram da igreja porque foram acusados, porque foram julgados e que não foram amados. Conheço muitos, conversando com muitos e converso com muitos. É o nosso dever como cristão, meu dever como padre ortodoxo, é buscar essas ovelhas perdidas de Israel. Tá bom que essa quaresma sirva para a gente fazer isso. Buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ó, se você puder fazer um favorzinho, aí no teu lado, no lado de baixo aí tem um joinha. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que o algoritmo ele compreenda que está fazendo bem esses vídeos que eu estou gravando todos os dias. E que possa oferecer esse vídeo para mais pessoas. Também no Instagram, você que vai ver depois, curta, acenda o coraçãozinho no Instagram, compartilhe. No TikTok também, a gente está compartilhando no TikTok. E seguinte, eu estou procurando uma casa para alugar em Pinhal com urgência. Uma casa que tem uma sala grande, ou tem um quintal, ou que tem uma garagem grande, para a gente montar a nossa comunidade. Se você souber, dá um toque para mim. Meu WhatsApp é conhecido, é só entrar aí no Facebook, meu WhatsApp está aí. E os irmãos que já fazem parte da fraternidade, viu, Michele? Sábado, 4h30 da tarde, nós temos a nossa missa de cinzas. Vai ser numa chácara, e lá no grupo tem a localização da chácara. Aí você fala, puxa, padre, eu gostaria disso nessa missa muito, porque vai ser uma missa de cura, de libertação, uma missa de resgate, eu gostaria muito. Então manda um recadinho para mim pelo WhatsApp, fala assim, padre, eu quero ir na missa, que eu te passo a localização de onde vai ser. Não é que a gente está celebrando escondido, é que nós chegamos na conclusão em oração que a primeira missa foi muito barulho à toa, fizeram muito barulho, muita perseguição. Então a gente vai começar a nossa comunidade devagar, na humildade, devagarzinho, chamando aqueles que realmente querem ir. Se esse é o seu caso, manda um recado para mim no WhatsApp, 12996137910. Fique em paz, fique com Deus. Não esqueça, você é chamado a resgatar o teu irmão, aquele que está longe de Deus. Tchau, nós voltamos amanhã, se Deus quiser.